Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Samuel, ou primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, e nós leremos apenas o verso 22, mas como de costume, mantenha a sua Bíblia aberta para a exposição da Santa Palavra do nosso Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 22. Diz assim a conclusão desse texto: E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça, com todo temor e tremor, vamos invocar o santo nome do Senhor. Pai Santo, Deus de amor, nós queremos te engrandecer, mais uma vez, por esse tempo de louvor, de adoração, em que é notório, Senhor, a tua presença entre nós. Queremos te louvar, Senhor, porque nessa reunião solene, sabemos que o Senhor está presente, sabemos que o Senhor está atuando em nossos corações, sabemos que o teu Espírito está soprando de maneira especial no nosso meio. Por isso, Pai, agora que vamos expor a tua santa palavra, nós te pedimos a tua direção, a tua graça, a tua sabedoria. Precisamos, Deus, enquanto expositores da tua palavra, didática, objetividade, clareza, simplicidade, para que o teu povo compreenda, Deus, com muita sabedoria, a tua palavra, para que possamos viver em conformidade com ela. Por isso, Pai, também te pedimos para que todos os ouvintes aqui reunidos e aqueles que estão conectados pela internet também tenham a sua mente agora cativa a Cristo e atento à tua palavra, porque cremos que o teu Espírito fala na tua palavra. Por isso, Senhor, fica conosco e nos abençoa no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, nós estamos caminhando dentro do livro de 1 Samuel. E se a gente fosse tentar fazer um comparativo de como entender o livro, e como a gente está num tempo das grandes séries, das grandes temporadas, eu não tinha ainda um fundamento acadêmico para falar o que eu ia falar hoje, mas agora eu tenho, então eu posso falar, porque eu tenho um autor, um presbiteriano também, expositor da palavra, que ele fala que quando nós olhamos para as narrativas bíblicas, nós devemos entendê-las como grandes temporadas. Então você tem a temporada de Samuel, a temporada de Saul, a temporada de Davi, e assim sucessivamente. Dentro das temporadas você tem os episódios. Dentro desses episódios você tem cenas que mudam, que voltam, mas que completam uma mensagem inteira. E a gente viu até aqui a providência de Deus conduzindo esse povo, pavimentando o caminho para o cumprimento de uma promessa que vai ser mais tardia. Ou seja, o livro de Samuel não está apenas tratando das questões do povo ali, mas também está pavimentando o caminho e mostrando como que Jesus virá da descendência de Davi. Então isso tem que estar muito claro no nosso olhar. Vimos também que Deus foi soberano e providente na vida de Ana ao trazer a ela Samuel. E amoroso e gracioso ainda por dar a ela mais filhos ainda. Nós vimos que o Senhor repreendeu o sacerdote Eli e anunciou também um juízo, um decreto sobre a sua casa e sobre a sua família. E nós vimos então Deus confirmando Samuel crescendo como um sacerdote e agora sendo aprovado como um profeta do Senhor. E agora nesse capítulo 4 em específico, ou seja, nesse episódio em específico, e nas cenas que aparecerão aqui, ficará para nós muito claro a maior tragédia que pode acontecer na vida de um ser humano. Quando a glória de Deus não está presente. Quando Deus não vai conosco na caminhada e nas lutas. Curiosamente, muitos anos atrás, Moisés vai
expressar uma das mais belas e piedosas declarações de fé, quando o povo simplesmente constrói um bezerro de ouro e ele desce do monte, quebra as tábuas da lei, irritado com aquele povo, e Deus então fala que vai destruir aquele povo, mas Moisés ora por aquele povo, intercede por aquele povo, e ele vai dizer assim em Êxodo 33:15, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos e ao teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então veja, já nas palavras do profeta Moisés, estava dito, não posso dar um passo, se a tua presença não estiver à frente. Então, se você é uma pessoa que está interessado em que Deus esteja à sua frente, esteja comandando o teu caminhar, esteja providenciando para você o cuidado e a direção, porque nós vamos passar por desertos, nós vamos passar por caminhos de privações, contudo, experimentando a santa e maravilhosa providência de Deus sobre nós. E o que vai acontecer então nesse episódio? Vamos à primeira cena. A primeira cena está ali no primeiro versículo de Samuel, que Israel foi à guerra, mas Deus não foi com eles. Diz o primeiro verso, veio a palavra de Samuel a todo Israel, ou seja, nesse tempo a palavra que Samuel estava anunciando por poder e força do Espírito, estava se dirigindo por todo Israel. Na parte, então, B do mesmo verso, diz que Israel saiu à peleja contra os filisteus, inimigos já antigos da nação, e se acampou junto a Ebenezer, e os filhos se acamparam junto a Afeca. Agora aqui, meus amados, tem um detalhe que pode passar despercebido aos nossos olhos. Guarde isso que eu vou te falar. Quando o texto sagrado fala nomes, descendência, quando fala o nome do lugar, quando ele dá caracterizações físicas de personagens, o autor, movido pelo Espírito, está querendo nos dizer algo mais profundo. E se você é um leitor atento da palavra de Deus, você sabe que Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, outra tradução seria pedra de ajuda, ou pedra de socorro, e eles estão justamente nesse lugar, na pedra de ajuda, onde o até aqui nos ajudou o Senhor, só que Deus não está com eles. Aí Israel experimenta uma derrota terrível, olha o verso 2, dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Claro que nós estamos falando de um tempo bem antigo, em que as guerras tinham conotações espirituais bem diferentes do que a gente tem visto nos tempos atuais, que não tem relação alguma com o Novo Testamento e com a mensagem de Jesus Cristo. Mas aí o que acontece? Israel vai voltar indignado, cheio de perguntas e cheios de questionamentos. E eles vão decidir então, unanimemente, fazer o quê? Trazer a Arca da Aliança para a batalha. E ali no verso 3, olhe lá comigo, voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor? Hoje, diante dos filisteus, tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. A priori, meus irmãos, ou de cara, parece que tudo estava caminhando para se consertar. Até porque a gente conhece episódios anteriores em que, como por exemplo, a conquista de Jericó, a Arca da Aliança estava na frente.
As vitórias aconteciam com a arca presente, porque ela representava a presença de Deus no meio do povo. Mas aí aqui tem uma grande diferença da forma, por exemplo, como Israel venceu em Jericó, foi o capítulo 6 de Josué, e no capítulo 7, José de Jesus, eles perdem uma batalha menor em Ai. E por que eles perdem? A arca não estaria presente? O que aconteceu? O que deu errado? E o texto vai nos mostrar com muita clareza em Josué 7, 6 a 11, assim. Então Josué rasgou suas vestes, se prostrou em terra, sobre o rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça, ou seja, entraram num estado de humilhação, se colocaram diante do Senhor e disse assim: Senhor, por que nós perdemos essa batalha? O que nós fizemos de errado? E olha o verso 7, disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Agora olha o verso 8. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante do seu inimigo. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança. Por que o povo pereceu ali? Não era a ausência da arca, mas a presença do pecado de Acã, que vai lá e rouba uma capa babilônica. E o texto é tão tremendo que ele reverbera ou ecoa Gênesis, quando a mulher diz que viu, desejou e tomou. E Acã vai dizer: eu vi a capa, vi que era valiosa e tomei-a para mim. E junto com isso, ouro e prata. E por causa disso, o exército perdeu a batalha. No entanto, aqui nesse texto, eles entendem então que tem que trazer a arca. Mas não adianta trazer a arca se a presença de Deus não estiver no meio desse povo. E olha lá então o verso 4. Então, trazida a arca da aliança, curiosamente, quem estava presente? Os filhos de Eli. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Olha os detalhes, as riquezas. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Meus amados, de um lado você tem a arca da aliança, representando o poder de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. Mas também estavam ali dois sacerdotes perversos, que a Bíblia chama de filhos de Belial, filhos de Satanás, simplesmente conduzindo as coisas. E como que Deus vai abençoar? Como que Deus vai derramar o seu poder? Como que Deus vai dar vitória a esse povo, se há pecado no meio deles? Meus amados, eles estavam tratando a arca da aliança como os pagãos tratavam as coisas. A diferença do nosso Deus para os deuses estranhos era a forma de relacionamento. Os deuses pagãos, você fazia feitiços e praticamente obrigava a esse espírito ou a esse Deus fazer o que se queria. Parece até algumas coisas que a gente vê nos dias atuais. A gente quer decretar, profetizar, determinar o que Deus vai fazer para nós. Isso é paganismo. Isso não é cristão, isso não é nem mesmo parte do culto antigo da velha aliança. E pior, eles trazem a arca da aliança e eles vão tratar essa arca, sabe como? Como um trevo de 4 folhas, como uma ferradura atrás da porta, ou como um pé de coelho no retrovisor do carro. Ora, se nós temos esse símbolo de força, de poder, tudo vai dar certo.
Agora deixa eu abrir um parênteses aqui e trazer uma palavra de exortação para nós. Muitas vezes nós vamos condenar essas práticas na vida dos outros. Por que você está com essa moedinha? Por que você está com uma nota de $1 dentro da carteira pensando que vai trazer mais prosperidade? Mas eu me lembro que a primeira vez que eu andei de avião, no auge dos meus 20 anos, chegou uma irmã da igreja com uma Bíblia desse tamanho, maior que a minha, e falou: você não está levando a Bíblia? Leva, porque você vai viajar de avião. Eu falei: meu Deus, se o avião cai, vai a Bíblia junto também. Nós tratamos as coisas de Deus com superstição. Não é assim. Não adianta você abrir o Salmo 91 na tua casa, não adianta você abrir o Salmo 23, se o Senhor do Salmo 23 não é o teu pastor. Nós precisamos ter essa diferença na cabeça. Mas aí Israel, com a arca, volta então à guerra e leva a arca da aliança. Olha que coisa gloriosa. E diz o verso 5, Israel era pura vibração. Olha lá, sucedeu o quê? Vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Gente, foi mais forte do que um carnaval na apoteose. Tremeu tudo, balançou tudo. Está igual aquelas músicas pentecostais. O chão vai tremer, o céu vai subir, sei lá como é que é a letra. Mas é bem desse jeito. Estava uma vibração total. Mas sabe qual é a verdade? Nós podemos ter vibração, nós podemos ter entusiasmo, nós podemos ter um monte de coisa. E o que adianta ter toda a vibração se Deus não está presente? Se Deus não está indo conosco? Aí Israel conseguiu até, com a sua vibração, enganar por hora até o exército inimigo. Olha lá comigo o verso 6. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Gente, a vibração era tal que o inimigo olhou e falou: meu Deus, esse barulho é tal, parece que os deuses desceram ali, eles vão guerrear. E essa era a crença pagã da época, que quando dois exércitos se encontravam para a guerra, os deuses também desciam para guerrear, e então o Deus mais forte prevaleceria. Agora olha que fato curioso, quando entra o verso 8, os filisteus então vão se lembrar da história, vão se lembrar do passado, e eles estavam cientes do que o Deus de Israel era superior. Olha lá, ai de nós, dizem eles, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Meus amados, já havia passado anos. Quando Josué vai conquistar a terra, Jericó fala a mesma coisa. E são aqueles dois espias que escutam o povo falando: olha, nós ouvimos dizer do que o Deus de Israel fez no Egito. Isso tinha acontecido há 40 anos. Ou seja, as histórias eram contadas e recontadas, e agora eles estão aterrorizados. Deus desceu, e o que se foi feito lá no Egito vai ser feito agora conosco. Mas aí eles decidem então lutar como homens varonilmente para vencer, mesmo com a arca e a vibração do povo presente. Aí o verso 9, o verso 11 vai dizer: sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente, ou seja, seja homem e peleja, guerreia, luta. Então, verso 10, pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda,
Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada, agora começa a complicar, a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Aqui então se cumpre a palavra profética do profeta anônimo. Aqui também se cumpre a palavra profética de Samuel para Eli. E o mais terrível, a arca da aliança foi tomada. Foi levada para a casa de Dagon. Se você não sabe quem é Dagon, os irmãos aqui dos anos 80, anos 90, que viram Conan, o destruidor, ou Conan, o bárbaro, aparece Dagon na história, que é aquele homem, metade peixe com chifre, e o Conan consegue tirar o chifre de Dagon e consegue derrotar o deus Dagon. Deuses antigos, deuses que são retratados no nosso imaginário através dos filmes. E essa arca, símbolo da presença de Deus, ordenado para ser construído segundo as direções de Deus, foi tomada, foi levada. Então Israel entendeu a mensagem: Deus não está conosco. Deus não está conosco. Forte isso, né? E o que vai acontecer? As más notícias, então, vão chegar rápido. E diga-se de passagem, né? Toda má notícia chega muito rápido. Não é verdade? Eu me lembro quando eu era mais novo, aí às vezes o meu tio demorava a chegar de uma viagem ou algo nesse sentido. Aí minha avó falava: vai, Alfredinho está demorando muito. Aí minha mãe falava assim: ih, fica calma, mãe. Notícia ruim chega rápido. Se não chegou nenhuma notícia rápido, é porque não aconteceu nada e ele está bem. E assim era. Aí olha o verso 12 e o verso 13. Então correu um homem de Benjamim, saído dos filisteus, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça, ou seja, num estado de humilhação também. Quando chegou, ele estava, notem o detalhe, assentado numa cadeira. Agora olha que curioso, quando a Bíblia vai retratar Eli no capítulo 1 de Samuel, ele também está assentado no templo enquanto Ana se levanta para orar em amargura de espírito. Ou seja, o autor bíblico, movido pelo Espírito, está dizendo assim: esse homem não sabia fazer outra coisa a não ser ficar sentado. E algumas irmãs já estão olhando para mim rindo: nossa, pastor, parece meu marido que fica sentado o dia inteiro com celular ou o dia inteiro com controle remoto. Não mudou muita coisa de lá para cá, viu, povo de Deus? Não mudou. Eli é o retrato do omisso. Eli é o retrato da irresponsabilidade. Eli é o retrato do que um sacerdote não deve ser. Aí diz a continuidade do texto: ao pé do caminho, olhando com quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Amados, é claro que deveria haver uma preocupação com os objetos sagrados do Antigo Testamento, havia um valor realmente. Mas por que ele não estava preocupado com os filhos? Por que ele não estava preocupado se alguém morreu nessa batalha? Isso aqui traz uma verdade para nós. Às vezes a gente está tão preocupado com coisas litúrgicas e estamos totalmente omissos dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eli aqui, meus amados, parece que ele está naquela crise assim: agora eu entendi, agora caiu a ficha, só que agora é tarde demais. Mais uma vez, agora no verso 14,
o narrador vai destacar a cegueira de Eli. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos agora tinham cegado e já não podia ver. Note a progressão. Nos primeiros capítulos, ele não estava completamente cego. Inclusive, dormiam no templo até a última lâmpada apagar. E agora aqui ele está completamente cego. E o autor bíblico não está querendo apenas destacar algo físico, mas algo muito representativo da sua própria vida. Um homem sentado, apático, e que ao longo da caminhada vai perdendo a visão, até não mais enxergar de fato o que está acontecendo com toda clareza ao seu redor. E ele então, tristemente, morre de uma maneira muito trágica. Olha lá o verso 16 em diante. Disse o homem ali: eu sou o que saiu das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hófni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. 40 anos sentado e ficando cego. 40 anos que ele poderia ter sido uma bênção, e ele foi uma tragédia. E agora o sacerdócio dele vai ser lembrado por todas as gerações como o sacerdócio que perdeu a arca da aliança. Tradução: que perdeu a presença de Deus. Mas a história continua, porque quando Deus não está presente, as coisas ficam bravas, ficam apertadas. A mulher de Finéias morre após dar à luz e chamar o seu filho de Icabode. Olhe lá comigo, o verso 20. Perdão, vamos do 19, para a gente ler o texto todo, né? Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se com essa notícia e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Agora olha o verso 20, como é que é emblemático e às vezes passa de maneira despercebida. Ao expirar, algumas traduções dizem assim: enquanto morria, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, ou seja, desfaleceu. Mas chamou o menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Olha que curioso, a palavra de Deus mostra quem são os culpados, quem são os responsáveis por essa tragédia, porque não trouxeram a presença de Deus para o meio do povo. Cuidaram da arca, cuidaram do templo, trocaram o azeite, fizeram as limpezas, fizeram tudo que religiosamente é aceito. Mas não invocaram, não se arrependeram, não buscaram a presença de Deus. Para terminar, meus irmãos, como que esse texto
pode ser aplicado a essa nação? Como que esse texto pode ser aplicado de maneira cristocêntrica? Como que essa palavra pode ser aplicada de maneira prática para as nossas vidas? Como que esse texto pode ser aplicado a Israel? Como esse texto pode ser aplicado de maneira cristocêntrica para nós? E como que ele pode ser aplicado na nossa vida? Primeira coisa que a gente vai destacar aqui, que na história do povo de Israel, o povo de Deus, a maior punição que eles experimentavam ao sofrer por causa dos seus pecados era perder a Arca da Aliança. E a gente vê na história de Israel a primeira vez a Arca da Aliança ser tomada. Depois isso vai se repetir no exílio da Babilônia. E no exílio da Babilônia a arca vai ser levada, assim como também os utensílios do templo. Eles vão ficar exilados 70 anos, depois vão voltar. E adivinha, vão voltar sem a Arca da Aliança. E, inclusive, até hoje, ninguém sabe aonde está a Arca da Aliança, a não ser no filme do Indiana Jones e a Arca Perdida. Só lá. Virou ficção. Só lá. Então, dessa forma, por outro lado, Israel também, o povo de Deus, era encorajado sempre a voltar-se para o Senhor por meio dessa ameaça. E nós pensamos que a ameaça da palavra de Deus, quando fala de céu e de inferno, nós pensamos que Deus quer nos destruir. Na verdade, Deus quer nos livrar de tragédias, quando a sua presença não é mais real entre nós. A Arca da Aliança não volta com os exilados. No entanto, no primeiro século, o templo sem a arca vê a verdadeira arca, Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que diz, pode destruir o templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. A arca então agora aparece dentro do texto de Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Na presença de Deus, simbolizando o quê? A presença total de Deus. Porque agora Israel tinha perdido por completo tudo. O templo no ano 70 depois de Cristo, ele é destruído pelos romanos. Mas o apóstolo João tem uma visão dada por Jesus Cristo, dizendo, destruíram o templo feito de pedra, mas o templo de Deus está de pé. E por fim, como que isso aplica na nossa vida? Primeiro, a maior tragédia, meu amado, de um casamento é quando Cristo não está presente. Muitas vezes nós vemos pregadores usando o casamento de Caná da Galileia, falando que Jesus foi convidado para aquele casamento. É claro que a mensagem central dessa passagem não é isso, mas o milagre que ali vai acontecer, que vai confirmar que ele é o Messias e que vai cumprir promessas que foram feitas através de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Mas fato é, Cristo precisa estar presente no nosso casamento. Outro, a maior tragédia de uma família é quando Deus não está presente. O próprio Josué, quando vai dar a sua despedida, vai trazer as suas palavras, ele vai dizer o quê em Josué 24:15? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Da mesma maneira, meus irmãos, a tragédia de qualquer igreja é quando Deus não está presente, como, por exemplo, muito bem relatado em Apocalipse 3, a igreja de Sardes, que tinha o nome de quem vive, mas estava morta. E não poderia deixar essa passar. A maior tragédia de uma nação é quando Deus não é o Senhor da nação. Salmo 33, 12 diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E por último, a maior tragédia de um indivíduo, agora olhe para dentro, olhe para você, olhe para a tua vida. A maior tragédia da sua vida, meu irmão e minha irmã,
é Deus não estar presente na tua caminhada. Então, qual é o grande desafio à luz desse texto? Nós sermos completamente diferentes do que foi Eli, do que foi Hofni, do que foi Finéias. É seguirmos nas pisaduras de Samuel. Nós vamos crescer na presença de Deus, nós vamos andar na presença de Deus, nós vamos permanecer na presença de Deus. Amém?